E aí pessoal, meu nome é Vinícius e vim trazer para vocês mais uma batalha comentada da LoPDF. Essa foi a segunda batalha de 2014, foi o desafio ao Gym Bug, realizada pelo desafiante Alexandre contra o Gym Leader, que sou eu, no dia 26/1, agora na LoP de janeiro. Então, avaliando os times aí, ele veio com um time misto entre defesa e ataque. Eu já fui mais pro lado ofensivo, optei por jogar dessa maneira, nessa defesa. Porém, vamos à battle aí. Bom, eu pensei que ele ia abrir de Skarmory ou então com uma Nectrike pra jogar intimidar e jogar Volt Switch. Então, eu abri de Tyranitar, porque ele abriu de Arcanine que eu não esperava. Então, tanto se ele jogasse a Skarmory quanto o Manectrike aí tava bom pra mim, porque meu Tyranitar tem Pursuit e Fire Blast. Porém, ele abriu com essa coisa aí que eu tive que correr. Bom, aí eu joguei a Volcarona pra ver de qual era, né? Vai que ele era aqueles Arcanines defensivos que usam o Will-O-Wisp aí, eu não sabia, né? Então, joguei pra ver de qual era. Então, conforme for tanto o Close Combat quanto o Will-O-Wisp, a Volcarona Bold dava pra segurar legal. Então eu vi que ele tava de Life Orb, então ele era um ofensivo bem brusco mesmo, daqueles ignorantes. No turno seguinte provavelmente ele daria um Flare Blitz. Eu joguei a gostosíssima, que é a minha Garchomp, minha linda Garchomp. Só que, como eu vi no time dele no início, ele tinha a Skarmory. Então a Skarmory era um grande problema, porque eu tava com 3 pokémons físicos. Eu já queria eliminar ela logo no início do jogo, que aí já ia ficar bom pra mim. Aqui eu pensei que ele jogaria a Skarmory agora, pra poder barrar o Garchomp. Aí eu já joguei, fiz um double switch pra jogar a panela, porém ele não trocou pra Skarmory, ele meteu o Close Combat sem dó e arrebentou minha panela no meio. E eu odiei isso, foi muito ruim, prejudicou muito no começo do jogo. Eu que pensei que ia ter uma vantagem, acabei foi tendo uma desvantagem. Mas mérito pro Alexandre aí, né? À toa que o cara chegou na final, né? Movimentos como esse pega de surpresa quem joga Pokémon. Então vamos lá. No turno seguinte eu joguei o Garchomp pra tentar finalizar aí o Arcanine dele. E eu consegui. Então, aí ele joga o Dauphin. Bom, o Dauphin não ia ter Stealth Rock, porque Stealth Rock é Pokébank. Então ele ia ter aquele golpe de fada lá que eles estão aprendendo agora, que quebra os dragão, que é uma beleza. Então eu joguei o Rotom. Daí, avaliando o dano que tirou aí, deu pra ver que esse Dauphin não era muito de ataque, ele era mais pro lado defensivo mesmo. Mas mesmo assim, pra não perder a viagem aí, eu dei um Will-O-Wisp, que o máximo que ele podia fazer era trocar pra Chance, que foi o que ele fez. E o Will-O-Wisp ia tirar mais dano do que um possível Thunderbolt que eu houvesse de dar, o Thunderbolt ou o Hydro-Bomb. Fora que podia errar também, né? Então, vou dar o Will-O-Wisp que é melhor. E já força ele a trocar no próximo turno. Daí, nesse turno eu joguei a minha Lacraia e tomei um Thunder Wave na troca. Cara, isso foi horrível, horrível. Essa Lacraia agora nessa sexta geração, ela tá vindo com a habilidade Speed Bust, que é muito bom, cara, pra você dar Baton Pass e jogar Speed nos pokémons mais lentos. Só que esse Thunder Wave atrapalhou demais no meu meio de campo. Bom, como eu não podia mais aquela coisa de dar Baton Pass, eu resolvi dar uma sujadinha no campo para aproveitar e atrapalhar a Chance toda vez que ela entrasse. Só que aqui eu imaginei que ele fosse dar um Rapid Spin. Só que ele deu a Charge, não sei o porquê, acho que ele pensou que eu ia jogar o Garchomp, mas não tinha por que eu jogar o Garchomp na frente do Elefantinho, então eu joguei a Volcarona pra ver um possível Rapid Spin aí, quem sabe queimar ele com a habilidade da Volcarona. Mas aí eu pensei também que ele trocaria pra Chance, então eu resolvi bater. Mas ele não spinou e nem trocou pra Chance, ele deu Earthquake. Acho que ele não sabia que a Volcarona minha era boa, então nessa hora os efforts defensivos dela ajudaram bastante. Bom, o Ice Charge não ia matar, então ele podia ou trocar pra Chance ou insistir em bater no Earthquake. Como se eu matasse esse Dauphin, pra mim era muito lucro, porque aí eu ia poder sujar o campo dele e prejudicar bastante a Chance. Porque
Eu até tinha pokémons físicos pra matar ela, só que como ele tinha a Skarmory, então toda vez que eu colocasse um pokémon físico ele correria pra Skarmory e eu ia dar turno pra ele ficar sujando meu campo, então eu não queria que isso acontecesse. Aí ele jogou esse Noivern aí, que foi o grande destaque dele no jogo aí, durante o torneio inteiro. Todo mundo comentou sobre esse Noivern dele aí. Todo mundo falando, cara, o Noivern do cara é supremo, é supremo, é supremo, e ele é supremo mesmo. E na Sandstorm ele acerta o Hurricane e ainda confunde meu Tiranitar, olha a situação. Você vê, isso aí é sangue do olho. Mas vamos lá. Aí meu Tiranitar ficou confuso. Então, o máximo que ele possivelmente ele trocaria para Skarmory, só que eu não sei, eu não sabia se ele era Choice ou não, então eu resolvi bater de Stone Edge. Que se ele tentasse um Fox Blast ou sei lá, eu já levava esse Noivern logo. Eu acho que o Fox Blast não ia matar, porque Mega Tiranitar ganha mais boost ainda na SDF, que aumenta, né? Então eu resolvi bater de Stone Edge. Só que como eu tava confuso, eu até tinha Fire Blast pra rodar Skarmory, só que como eu tava confuso, então se eu me batesse na confusão, eu ia dar turno pra ele se recuperar, estujar meu campo, e eu não queria que isso acontecesse. Então eu já resolvi jogar a Volcarona logo pra poder já botar ela pra correr, pra não deixar ela ficar sujando meu campo. Então essa foi a minha intenção. Aqui eu pensei que ele jogaria a Chance. E foi aqui nessa situação, né, como a Skarmory aí era muito forte contra mim nessa presente situação, eu achei que ele jogaria a Chance. Realmente foi o que ele fez e eu aproveitei o turno livre aí pra recuperar a vida do meu insetinho, pra poder ela ficar mais fortinha mais no decorrer da batalha. Vamos lá, ele joga a Chance, que pisou no preguinho lá, como planejado nos turnos anteriores aí pela Lacraia. Eu imaginei que ele fosse usar Thunder Wave agora na Volcarona. Aí eu resolvi jogar. Eu tô adiantando, porque. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos lá. Aí eu achei que ele fosse jogar Thunder Wave, então eu resolvi jogar a Lacraia, que já estava paralisada e não ia sofrer dano. Porém ele usou aromaterapia. Bom, de qualquer maneira não foi tão assim, porque já ia botar ela pra correr mesmo, então foi irrelevante esse aromaterapia. Então a minha intenção era jogar o segundo Toxic Spike para poder causar o Poison multiplicativo, porque com um Toxic Spike só o Poison não multiplica, ele sempre tira o mesmo, é semelhante ao Burn, só que sem diminuir o ataque. Só que a minha Lacraia ficou paralisada. Aí, nossa, isso foi horrível. Então o que esse Manectric pode fazer? Ele pode Mega Evoluir, usar um Volt Switch, talvez um Flametroll e um Overhit. Então, pensei, vou jogar o Garchomp. O Garchomp é resistente a qualquer um desses ataques que ele for fazer. Se bem que eu ia tomar o Intimidate, né? Mas, vamos lá. Porém, eu não esperava que esse cachorrinho fosse ter Raider Power Ice. E ainda mais agora, na sexta geração, que é difícil você controlar uma Raider Power do Pokémon. Então, pegou totalmente de surpresa aí, tomei um predict muito catastrófico no meu Garchomp e foi difícil pra mim. Eu tomei um psicológico cabuloso nessa hora. Caraca, meu Pokémon de Matatiança acabou de morrer e agora? Rapaz, ficou difícil pra mim. Então eu resolvi jogar a Volcarona, porque ela tem um pouquinho de forte em SDF também, então dava pra segurar tanto o Overhit quanto o Flametroll, porque eu ia setupar um Quiver Dance. Então eu sabia que não ia passar, mas ele não sabia disso, então possivelmente ele ia correr. E foi o que ele fez, ele deu um Volt Switch para correr. Aí eu levantei meu segundo Quiver Dance para tentar aí carregar a Chance com a Volcarona, uma vez que o meu Garchomp tinha morrido, né? Porque a vantagem estava para mim, porque eu tinha 2 Quiver e ele tava com a Chance com a metade do life intoxicada. Pena que esse tóxico não era aquele tóxico multiplicativo. Se fosse, a Volcarona decidiu o jogo agora. Mas como eu fiquei paralisado aquela hora no turno da Lacraia, não deu pra ela jogar o segundo Toxic Spike. Se tivesse jogado, o jogo teria sido decidido nesse turno agora. Então resolvi bater pra ver de qual era dessa Chance aí, né? Tirou até um dano legal. Aqui também, se pegasse o bust do Fairy Dance, a Volcarona também decidiu o jogo. Só que não pegou o bust. Que droga, não pegou, infelizmente. Mas faz parte da vida. Vamos continuar tentando. Só que tinha que ter pegado o bust de primeira. Se tivesse pegado de primeira, aí agora já dava pra finalizar legal.
Só que aí eu tentei de novo e aí na segunda vez pegou. Só que ele deu Thunder Wave, cara. Aí, nossa, isso foi horrível, 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 horrível. Muito ruim. Como eu tinha perdido o Garchomp, então a minha chance de matar essa chance era exatamente a Volcarona, porque ela já tava com 3 boosts de especial ataque e aproveitava que ela tava poison. Só que esse Paralyze foi muito ruim, porque além de eu não ter chance de não atacar, né? Ainda matou a velocidade aí pra eu setupar o resto. Pra eu setupar não, pra eu suepar o resto do time dele. Bom, o Bug Buzz tirou mais ou menos o mesmo dano, a mesma energia que ele recuperou com o Soft Boiled. Então, pra mim, eu precisava de mais um Bust do Fairy Dance pra poder carregar ela. Só que no turno que eu precisava desse Bust, o Bust não veio. Então, ele ganhou mais energia do que eu tirei. Então, infelizmente não deu. Você vê, isso que leva a gente a situações extremas, né? Já era pra eu ter corrido com essa Volcarona há muito tempo. Só que a situação pra mim tava crítica, porque eu perdi o Garchomp e ficou muito tenso pra mim. Eu precisava dele pra matar essa chance. Mas vamos lá, aí nesse turno também, se eu ganhasse o Bust, dava também pra poder continuar tentando aí matar ela. Só que eu fiquei paralisado, aí pô, não dá mais, cara, não dá mais. Ficou muito tenso pra mim. Essa chance realmente fez a diferença com esse Paralyze, foi muito ruim. Bom, aí ele se curou, aproveitou que já estava com energia suficiente para segurar a pancada e se curou. Aproveitou e curou o Manic Trick também. Pra quem não sabe, a aromaterapia cura a doença de todos os pokémons da equipe. Então, no caso, o Manic Trick dele que estava intoxicado agora não está mais. Se bem que ele vai ficar de novo, né, quando ele voltar para a arena. Bom, aí já não dava mais pra Volcarona, eu percebi que a chance ia levar ela aos pouquinhos, então eu resolvi colocar a Lacraia para poder tentar repetir o processo. Jogar o segundo Toxic Spike para poder, quem sabe, mais na frente repetir o cenário aí de Volcarona contra a chance. Então aquela coisa, aquele Paralyze dela foi horrível. Mas faz parte, agora já dá pra condenar essa bolinha rosa chata. Bom, aí era aquela situação na qual eu falei, toda vez que eu jogasse um Pokémon físico, ele jogaria a Skarmory, e eu daria um turno para ele sujar meu campo, que foi o que ele fez agora. Então assim, era uma situação muito ruim pra mim. Tipo, o jogo tava pra ele até então. Então, a não ser que eu matasse a Skarmory ou a Chansey. Então, aqui eu pensava que ele ia trocar pra Chansey e tal, mas nada, ele deixou, não sei porquê. Então ele tomou um discharge aí e acabou ficando paralisado sem atacar. Foi bom pra mim, muito bom. Não sei por que ele deixou essa Skarmory. Se tivesse recuado, o jogo tava totalmente pra ele. Com aquele Predict no Magnezone e o Predict no Garchomp, o jogo tava totalmente pra ele. Então acredito que o grande erro dele foi deixar essa Skarmory perecer na mão do Rotom, que era o Pokémon mais forte que ele tinha contra mim. Aí no turno seguinte ele joga o Manic Strike. E eu não podia tomar um Volt Switch porque eu tinha 3 Pokémons até então. Não, tinha 4. Aí, só que a situação tava ruim pra mim, então eu optei por dar rest, porque esse Rotom tá equipado com Chesto Berry, do que trocar e ele colocar um bicho que ia colocar outro em xeque, e eu já tinha Hazard no campo, então tava ruim pra mim. Então eu optei por dar rest e ver de qual quem ele ia jogar. Como possível ele jogou a Chance pisou nos Hazards de veneno, e agora sim ela tá com aquele tóxico que multiplica. Então, nesse turno, eu resolvo trocar pra Lacraia. Eu não lembro o que eu queria com a Lacraia nesse momento. Eu acho que era passar Speed pro Tiranitar, eu acho, eu não sei. Eu não lembro ao certo o que eu queria com ela. Aí, deixa eu ver aqui agora no vídeo. Ah, lembrei. Como ela tava paralisada, eu queria era jogar mais Hazard ainda no campo. Então, aproveitar a oportunidade, porque essa situação de troca ia ficar muito óbvia, a gente ia ficar trocando muito. Então eu queria jogar Hazard para prejudicar o máximo possível ele, tanto o Manic Strike quanto a Chance, porque pra mim tava ruim para derrotar essa Chance, tava muito ruim. Eu tinha perdido o Garchomp, então esses Hazard ia ajudar bastante a ela morrer. Então ele troca pro Noivern.
Aí eu fiquei naquela, poxa, se eu troco e tomo um trick, sei lá, ou troco e tomo um Focus Blast na troca, eu perco. Então eu não posso correr esse risco. Então como a Lacraia estava paralisada mesmo, eu optei por deixar ela morrer pra ver de qual era. Então ele acerta mais um Hurricane. Caramba, isso não funciona comigo, os meus Noivens não acertam Hurricane igual esse. Esse aí eu botei fé nesse aí. Então como eu sabia que ele tava de choice, pelo dano que ele tinha tirado no Tiranitar e do bicho aquela hora, então eu joguei o meu Mega Tiranitar pra jogar o Sands e ele tinha 3 pokémons, ele tinha a Chansey, tinha o Noivern e tinha o Manectrike. Então qualquer um que ele colocasse, eu daria Crunch e dava pra finalizar ele. Então qualquer um dos 3 aí tava bom pra mim. Daí no turno que eu dei Crunch nele, o Manectrike aí veio a óbito. E ele voltou pro Noivern. Eu cometi um erro, eu devia ter dado Pursuit no Noivern, que eu sabia que ele ia correr, eu dei mole. Só que como ele voltou no Noivern, então era óbvio que ele tinha Focus Blast, né? Então eu joguei o inseto, que é resistente aí ao Focus Blast. E realmente ele tinha, e ele acerta. Caramba, esse Noivern é fantástico pra acertar esses golpes que erra, sabe? Ele é muito bom pra acertar, ele é bom de mira esse bicho. Mesmo no Sandstorm, ele tá nem aí, ele acerta mesmo. O cara é sangue no olho. Aí vamos lá. Aqui eu pensei em dar um Double Switch, só que eu falei, pô cara, se eu dou o Double Switch e tomo Focus Blast, eu tô enrolado. Então é melhor eu me recuperar, que mesmo se ele trocar aí, eu troco de novo. E é aquela situação que a Lacraia previu, que eu previ com a Lacraia há mais tempo. Então por isso que eu joguei o Hazard, pra ficar difícil pra ele. Se ele trocasse, fosse prejuízo pra ele. Então toda vez que ele fosse trocar com a Chance, ele era obrigado a ficar segurando. Então já era turno pra mim, pra eu trocar também. Então no turno seguinte aí ele viu que eu não ia correr e ele jogou a Chance. E o meu plano estava se concretizando, porque sempre que ele jogasse a Chance, contando aí que ele ia tomar da pancada mais o Hazard e o veneno, ele era obrigado ou se curar com Soft Boiled ou se curar com Aromaterapia, que é exatamente o turno que eu precisava para trocar pro Tiranitar ou para algum Pokémon que fosse dar um dano maior na Chance. Coisa que se o Hazard não tivesse lá, ele simplesmente já batia direto, ou dava Double Switch, ou já, sei lá, dava Thunder Wave na troca, etc. Então, a situação nesse caso aqui já virou o jogo pra mim, porque ele já não tinha mais a Skarma pra poder me atrapalhar. Bom, mas vamos lá. Daí ele se recupera aí com o Soft, ele opta por se recuperar com o Soft Boy, o Sandstorm acaba na arena, ele toma aquele Poise, que começa a se multiplicar agora, a partir do terceiro turno ele começa a tirar um dano legal. Deu o Stone Edge, crente que ia matar, pô, matei a danada da Blitz, deu crítico e não matou. Eita, essa guriazinha deve ser bold, daquelas bem defesa e HP mesmo. Não imaginei que ela ia segurar não, ela tinha que morrer, né? Diz que essa bicha não tem defesa. Bom, mas ele paralisou meu Tiranitar e o fim da Chance. Então, nessa altura do campeonato, ele tinha o Noivern, eu tinha o Tiranitar, o Rotom e o Inseto, que era a Volcarona. Então, se ele desse foco, como ele era Choice, ele não podia trocar de item comigo. Então, porque o meu bicho era Mega. Então, Pokémons Megas não aceitam Trick. Trick não, é um outro golpe que eu não sei pronunciar e que faz a mesma coisa do Trick. Então, se ele desse Focus Blast pra matar o Tiranitar, o Inseto ia entrar resistente, né? Ia levar embora esse Noivern. Então, por outro lado, se ele desse Hurricane, o Tiranitar era resistente. Porém, ele acertou aí 2 Hurricane, mesmo não acertando, e eu fiquei confuso, aí depois fiquei paralisado. Aí ele acerta outro e o Tiranitar morre. Felizmente, morreu no Hurricane. Esse Noivern tava fantástico, não é à toa que o pessoal, todo mundo comentou desse Noivern. Mas é aquela situação, e agora ele tá preso no Hurricane. Então o Rotom é resistente ao Hurricane. Turno seguinte ele erra o Hurricane, depois acerta de novo. Só que aí já não tem mais o que ele fazer aí, porque não é possível também acertar 3 e confundir. Bem que é possível, né? Aconteceu isso lá. Então vamos deixar abaixo. Aí o Rotom que tinha que fazer era finalizar o Noivern e esse foi o game. Parabéns ao Alexandre por ter chegado à final. Parabéns mesmo, não é fácil, foi difícil. Eu queria também agradecer nesse vídeo ao Guilherme Egas por ter dado a oportunidade da gente
fazer esse vídeo nessa qualidade boa. Valeu aí, Guilherme. Parabéns de novo ao Alexandre. Esse foi o game e o ginásio bug defendido.